Fala, senhoras e senhores, aqui quem fala é Kurumi Mits. E bom, hoje eu vou apresentar mais outro vídeo da NepNep, apresentando as maiores organizações do mundo que vivem em game industry. Essas maiores organizações que deram dor de cabeça para CPUs e que são as organizações mais poderosas no universo da NepNep. Então, sem enrolações, bora lá pro vídeo. Começando com o Sindicato da Afuri do Crime Internacional, ou Death of Sai, porque sinceramente esse nome aí da organização da Afuri é nada menos que é o sindicato dela, que é o Crime Internacional, que essa organização aparece durante os eventos do jogo de Neptune MK2 e o remake do MK2, que é o Rebirth Second. Sinceramente eu acho que eu prefiro Death of Sai do que nome Sindicato Internacional de Crime. Sei lá, acho que Death of Sai rima muito mais com a equipe da Afuri do que esse nome aí. Mas enfim, né? Vamos lá. Essa organização vem fonte da Afuri Syndicate, ou International Crime Inc. É uma organização dedicada a reviver a Afuri, a deusa que eles servem. Eles servem como os principais antagonistas de Hype Dimension Neptune MK2 e seu remake também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o objetivo dessa organização ou suas atividades. Atividades. O objetivo principal da ISIC é reviver a Afuri, a divindade do pecado, extorquindo ações das nações de game industry. Elas aumentam as chances de reviver sua deusa reivindicada, seus vários métodos de estoque, ações e promover a influência de Afuri, inclui distribuir fichas de emulação e outras mercadorias relacionadas a Afuri, causar caos, causar desordem e fazer reféns de figuras importantes. No início do jogo, a Isaac conseguiu garantir mais de 80% das ações. Bom, no jogo, essa organização tem, sim, já tá até aí, né, escrito, explicado, que o objetivo deles é trazer a Afuri, sua deusa, para venerar a game industry, para trazer a ordem, caos, destruição, entre outros. Esse era o objetivo o tempo todo da organização. Até que elas conseguem. Mas quem já jogou Neptune MK2 e Rebirth Second sabe o que aconteceu com essa organização. E é claro, com essa deusa casca grossa, a Afuri. Agora vamos conhecer os membros da Death of Sai. Os quatro criminosos, em tradução significa os quatro reis celestiais. Olha o nível desse nome, meu pai. Cadê o anime para mostrar esse nome, hein? Cadê o anime? Ah, meu Deus. Ah, eu fiquei louco porque o anime não mostrou essa organização aí. E esse nome louco, casca grossa aí. Quatro reis celestiais. Bom, eles atuam como líderes do Isaac, cada um rotulando como um criminoso do mundo livre. A CFW, eles levam a Isaac a tomar um estoque das ações de game industry para a Afuri eventualmente cumprir o objetivo de reviver ela. Esses quatro são CFW Magic, Juiz da CFW, Truque da CFW e CFW Bravo, ou Bravo. E também é lógico, encerrando esse time casca-grossíssimo, que é o Esquadrão Trabalho Grunt, que são os membros inferiores do Isaac e são encarregados de lidar com tarefas domésticas e problemáticas, ao lado de operários e outros grunhidos. Aqueles que são nomeados e aparecem no jogo, como Subateno ou Arichu, que é a Linda, né, mano? Ou o Subetano também. A Linda também participa desse grupo, mas sabe como é, né? Eles participam dos grupos inferiores de Isaac, que é a organização mais forte. Mas antes de encerrar essa organização, eu irei falar um pouquinho sobre eles, de cada um, sobre suas personalidades e tudo mais. Mas vocês vão falar assim, mas e os membros inferiores? Você não vai falar, vai ignorá-los? Bem, gente, eu vou, até porque, tipo assim, o Arinchu é o rato de estimação da Afuri, mas ele não tem nenhum superpoder, é só um ratinho com incrível inteligência. O mesmo jeito vale pra Lin, tá bem inteligente ela. Só que o problema é que esses dois são tão desastrados, velho, que se misericórdia, a paciência com aqueles dois, viu? Além de ser incríveis, inteligentes na arte do crime, eles são meio desastrados. Às vezes seus planos dão certo e às vezes não. Vamos lá. CFW, Brave, mais conhecido como Bravington Heights, na versão japonesa. É um dos quatro criminosos e líderes da Afuri Syndicate Internacional do Crime, Isaac.
Ele é ele personifica a angústia dos filhos daqueles que não podem comprar videogames. E ele é uma clara referência ao nosso mundo real, aqueles que não têm condição de comprar um console caro, pelo amor de Deus, sabe? Paciência para juntar dinheiro para comprar coisas caras, principalmente para os filhos que desejam ter um console para poder consumir aqueles jogos. Ele é uma clara referência disso. Ele serve como antagonista primário e o chefe da Rapid Dimension Neptune MK2, como eu falei antes. O CFW Brave é o último dos 4 criminosos que revelou sua aparência. Sendo um inimigo formidável, ele foi capaz de derrotar Yuni sozinha. Nip Gil persegue Yuni em Endless Zone, onde Brave encontra as duas. Ele então os luta para promover os objetivos da Isaac. Apesar de seus melhores esforços, ele acaba sendo derrotado por elas. Para honrar seus esforços, ele sai pacificamente, mas avisa que não mostrará tanto clemência na próxima vez. Brave é mais uma vez encontrado na fábrica de Afuri. Após a derrota de Andaley, Brave assume e decide lutar contra Nip Gil e seu grupo para defender a fábrica. Antes da batalha, Yuni tenta argumentar com Brave que ele está fazendo é errado. Durante esta conversa, é revelado que as intenções de Brave eram verdade porque ele acredita que as intenções da Isaac trarão genuinamente felicidade para as pessoas, especialmente para aqueles que não podem pagar. Recusando-se a comandar o lado de argumento de Yuni, as batalhas do partido resultando na derrota e a morte de Brave. Antes que ele finalmente morra, ele pergunta a Yuni se Nip Gil, o resto do grupo e suas ações trarão felicidade para as crianças e pessoas, o que ela garante que eles usarão todos os truques de livro para fazê-lo. Ele faz a última aparição no caminho para Tree End, ressuscitado pela Afuri. Este CFW Brave é completamente diferente do original, muito mais hostil às CPUs. Ele não se lembra de nada do passado. Depois que este CFW Brave é derrotado, Yuni hesita em destruir Brave na frente dela. Yuni então ouve a voz original do Valente, que diz a ela que Valente na frente dela não é ele, e que ele nunca abandonaria o juramento que fez a ela. Ele dá confiança o suficiente para Yuni destruir Brave na frente dela. E lembrando que Brave, ele é um robô tecnológico, então as únicas habilidades que ele não tem é nenhum superpoder. Ele é um robô, então eu acho que as suas únicas habilidades é agindo como cavaleiro mesmo. Até porque no jogo ele age como cavaleiro mesmo. Seu jeito de agir, sua personalidade é bem diferente dos membros da CFW. CFW Trink, mais conhecido como Trinket Hide na versão japonesa, é um dos Fallen Felons e membro do Afuri Syndicate Internacional do Crime, da Isaac. Ele personifica a ira dos jogadores que não conseguiram vencer jogos difíceis. E esse cara linguarudo é uma clara referência mesmo de qualquer jogo, não importa qual jogo que você já jogou, você sempre deu de cara com as fases muito difíceis e complicadas. E é bem difícil mesmo, irrita até a ira mesmo, viu? E ele serve como antagonista primário e chefe em Hype Dimension Neptune MK2. O CFW Trink é um terceiro dos 4 criminosos que dão a conhecer sua aparência. Enquanto Ron, exausto, está descansando em seu quarto, o Underlink Trink se infiltra lá dentro. Trink faz uma lavagem cerebral em Ron e a deixa no lugar de Underlink. Ele volta a fazer saber de sua presença para Nip Gil e seus companheiros. Depois que eles derrotaram e tiraram Ron de sua lavagem cerebral, sendo extrovertido, ele mostra seu lado lascivo para o grupo antes de finalmente lutar contra Nip Gil e o grupo. Ele pede recua, mas diz que os verá novamente. Enquanto Nip Gil e seus companheiros foram levados pela atração de Udlin Boots, o Isaac conquista a Planectúnio. Ao mesmo tempo, Trink leva a Estuary como refém em Lancashire. Ele exige às candidatas CPUs como resgate pela libertação de Estuary. Quando Nip Gil e seus companheiros chegam, Trink pede a Ron e Ran para se juntarem a Isaac, para que ele libere a Estuary. Com seus amigos sob pressão, Ron e Ran ganham a determinação de ajudar seus amigos, cego por sua determinação. Trink não percebeu que Estuary conseguiu escapar de suas garras. Imediatamente Nip Gil e seus companheiros lutam contra Trink, resultando em sua morte. E o rumo ao caminho para True Ending, Trink é revivido pelos poderes de Afuri e mantém sua mesma personalidade, e Nip Gil e seus companheiros
o encontra e despacha de uma vez por todas. E o poder de Trinket é nada menos que a sua própria língua, que a sua língua serve tanto para ataques e só. CFW Judge, conhecido como Judge Tenhide na versão japonesa, é um dos 40 Felons, o guardião do cemitério de Game Industry e membro da AFURI, Sindicato Internacional do Crime, ASIC. Ele personifica o ódio dos desenvolvedores cujos jogos não venderam como esperado. E ele é uma clara referência quando os desenvolvedores lançam um jogo, mas esse jogo não venderam como eles queriam, que fracassaram. Essa é uma clara referência que o Judge faz. Ele serve como antagonista primário e o chefe da Hype Dimension Neptune MK2. O CFW Judge é o segundo dos 4 Felons a fazer sua aparição. Quando IFT e Compa estavam prestes a libertar NetGeo e as unidades de consoles Patron de CPUs, o juiz abruptamente se apresenta como uma oposição à operação de resgate. IF decide lidar com Judge, enquanto Compa libera CPUs limitados, mas IF não foi páreo contra Fellow. Compa só consegue libertar NetGeo antes que o Saricity fica sem energia suficiente para libertar o resto. NetGeo luta contra o juiz, mas ela também não foi páreo contra o seu oponente. Usando o resto do poder de Saricity, NetGeo cega o juiz, destruindo o Saricity num processo. Compa, If e NetGeo escapa do cemitério de Game Industry antes que ele recupere sua visão. Quando NetGeo e seus companheiros recuperem todos os personagens, mascote das nações, elas voltam ao cemitério de Game Industry para tentar outra operação de resgate dos corações. Elas mais uma vez encontram o juiz, junto com seus companheiros. NetGeo enfrenta Judge mais uma vez com a ajuda dos poderes dos mascotes. NetGeo derrota e destrói Judge, deixando-os livres para liberar os Hyattes. O Judge faz uma última aparição no caminho para True End. Graças ao poder de AFURI, ele revive com uma natureza mais insana e violenta. NetGeo e o grupo destrói o Judge de uma vez por todas. Meu Deus, mano. Todo mundo da Death of Sai assim. Derrote, mata. Poder de AFURI traz eles de volta. Elas matam de novo. É impressionante. Bom, e os poderes do Judge é mais ou menos como juiz, de julgar essas coisas, mas também Judge tem uma força extraordinária, uma defesa incrível. Tanto que ele humilhou a NetGeo na primeira luta. A NetGeo só conseguiu derrotar ele graças aos mascotes do jogo que ela recrutou para derrotar o Judge de uma vez por todas. E também, é claro, com a ajuda da CPUs candidatos. Mas mesmo assim, o Judge deu muito trabalho para a Gil e as outras demais. E agora CFW Magic, conhecido como Magic Tenhide, na versão japonesa é um dos 4 criminosos e o líder do sindicato AFURI Internacional do crime internacional. Prefiro Death of Sai mesmo. Isaac. Ela personifica uma fingir e fanboy. E é claro que a Magic é uma clara referência a fanboys, pessoas que comentam, aquele tal personagem meu vence. Acho que você já sabe o que é fanboy, né? Eu acho que eu nem preciso explicar o que quer dizer isso aí. Ela serve como antagonista principal e o chefe da Hype Dimension Neptune MK2. A CFW Magic é um primeiro dos 4 criminosos que aparece em Hype Dimension Neptune MK2, 3 anos antes do lançamento do jogo. A CPU estava travando uma batalha contra ela num cemitério de Game Industry. A magia prova ser um oponente formidável e permanece impermeável contra seus oponentes, até mesmo contrariando um ataque recebido com a espada de Neptune com a sua própria mão. A mágica, bem sozinho, derrota as CPUs sem recitações, deixando a NetGeo confinados no cemitério de Game Industry. Ela é vista mais tarde avançando os planos do ISIC para reviver a AFURI. Uma explosão de atividade atrai a atenção de NetGeo e seus companheiros, de volta ao cemitério de Game Industry. Ao chegar, elas descobrem um Pirachu mutante que elas acreditam que causará uma catástrofe em Game Industry. Antes que elas pudessem derrubá-lo, a Magic aparece e detê-los. Ela explica que Pirachu está possuído por um fragmento do poder de AFURI. NetGeo e o grupo luta contra a Magic, mas ela prova ser um oponente
difícil de derrotar. A Magic domina seus oponentes e longos os derrota. Antes que ela pudesse derrubá-los, as CPUs veem um seu socorro, mostrando a sua disposição destemida e mágica recua. Quando Nepigi e suas companheiras pegam a atração de Undelin em Liu Boots, a Magic e a Isaac conquistam Planectúnio. Depois de resgatar a estuário, Nepigi e seus companheiros planejam libertar Planectúnio das mãos do Isaac. Elas foram encarregadas de derrubar a Magic. Elas encontram a Magic em batalha. Mágica pede, mas permanece plácido com sua derrota, à beira da morte. Mágico revela que as mortes dos 4 criminosos atuam como um catalisador para o renascimento de Afuri. Depois de garantir que Afuri vai reviver, ela finalmente morre. Olha só, essa é Magic. Junto com os outros criminosos, Magic é ressuscitado pelo segundo renascimento de Afuri e mantém sua mesma personalidade. Ela está inclinada em cumprir o desejo da divindade do pecado, da aniquilação total, mesmo tentando matar o Deling, que pensa que seu pensamento é muito extremo. Nepigi e suas companheiras encontram e despacha de uma vez por todas. E como eu disse, todos os membros da Death of Sai morrem, mas são ressuscitados pela Afuri. E morre de novo. É impressionante essa Copperhead, viu? É impressionante. E por último, a grande líder da Death of Sai, que é nada menos que a própria Afuri. Bom, o que eu posso falar sobre a Afuri? Ela é a líder desse negócio que motivou a Magic a recrutar os membros para se juntar a essa organização para trazer a grande deusa do pecado de volta. E como todo mundo sabe, assim como todos os membros da Death of Sai foi morto, a Afuri também foi morta também. E agora vamos para outra organização que é a minha favorita, que eu mais curto do universo de Neptune, que são Seven Sages. Em tradução significa os 7 sábios. É uma organização que faz sua primeira aparição em Vitória, ou quer dizer no jogo Neptune Victory, em Hype Dimension. Eles são contra a necessidade de encontrar CPUs e governar suas próprias nações. Eles são antagonistas centrais para a maior parte do jogo em seu remake, que é o Rebuff III, que é o remake de Victory. Agora vamos ver quais são os objetivos das Seven Sages e suas atividades. O objetivo principal dos 7 sábios é abolir o governo da deusa por qualquer meio necessário. Seus métodos visam principalmente as ações das nações, fazendo a fé que as pessoas têm em suas deusas vacilar. Eles são mostrados para chegar ao ponto de fazer amizades e manipular outras CPUs para fazer seus lances, ao mesmo tempo e os que os levam à sua própria morte. Tá vendo só? Oh meu Deus, esse grupo é casca grossa. Agora vamos conhecer os membros da Seven Sages. Como o nome indica, existem 7 membros dos 7 sábios, como Ray Wright, a grande líder, a Afuri, calma lá, eu também vou explicar esse negócio da participação da Afuri. O Areichu, que é o seu grande mascote, que ele é autoproclamado como mascote mesmo, só. Abnis, ela é autoproclamado como ídolo. Senhor Bad, Cupispestes, que é autoproclamado o mais forte, e o Anonidade, que é o grande robô das Seven Sages e que é o mais inteligente. O rei dos 7 sábios é diferente do rei da Hype Dimension. No entanto, ambos compartilham o objetivo de abolir a necessidade do governo das deusas. Anonidade, conhecido como Anonidade na versão japonesa, é o hack genial dos 7 sábios. Embora seu sexo biológico seja masculino, em sua mente ele acredita que tem o coração de uma donzela pura. Seu principal dever como membros dos 7 sábios é reunir conhecimento. Eu já falei dele do meu vídeo dos 6 maiores erros de Neptúnio, porque ele está bem acrescentado também no anime. O Anunidete é o último membro dos 7 sábios e aparente diante de Neptune e seus membros do grupo. Ele faz sua primeira aparição na frente do grupo, quando é rastreado por Noori com acompanhamento de Neptúnio e Nepigil e Plutia. Quando o encontra, ele se revela o responsável pelo hacking Last Stage e também admite ser aquele que estava assistindo Noori através de uma câmera colocada em seu quarto.
Ele encontra prazer em provocar Noari e até brincar dizendo que vai transmitir seus vídeos dela em todo mundo antes de lutar contra elas, com a ajuda de vários potes de Jamie. Após sua derrota, Noari faz Plutia tentar acabar com Anunidete, mas ela impede, alegando que se ele morrer, seus vídeos de Noari serão vazados para toda a game industry. Noari faz Plutia recuar. Quando ela faz, Anunidete revela que era apenas o Andy, alegando que, embora os vídeos fossem verdadeiros, ele nunca divulgaria ao público e rapidamente foge. Quando ele está fora da vista da CPUs, ele fica aliviado por ter escapado e por ter parado por tempo suficiente. Durante os eventos das crianças sendo sequestradas e forçadas a usar memórias da CPU para se transformarem em deuses, apenas para se tornarem monstros, quando Peach acidentalmente comeu uma memória da CPU e se revela compatível com ela. O Anunidete visita Planectunium e afirma ser o verdadeiro pai de Peach, levando-a embora. Mais tarde é revelado que ele fez uma lavagem cerebral nela, para acreditar que ele e Ray são sua mãe e pai e usa para estabelecer a nação do Éden. A Yellow Hiat se torna uma ameaça extrema para as outras nações e as outras unidades de patrono dos consoles CPUs, e a considera extremamente poderosa e difícil de derrotar. No entanto, quando eles descobrem que o poder de Yellow Hiat está vindo de uma fonte externa localizada no laboratório de Anunidete em La Station, eles imediatamente vão para lá para destruir a máquina. Anunidete percebe que eles estão vindo e pede ao Sr. Bad para vir ajudar, mas não consegue sua ajuda, pois o Sr. Bad está passando tempo com suas filhas. Quando a CPU confronta a Anunidete, ele tenta influenciar Nepigil ao seu lado, descrevendo a máquina, mas não conseguir devido à presença de Iris Hiat. O Anunidete luta contra a CPUs uma última vez e acaba sendo derrotado por elas. Iris Hiat tenta torturá-lo, mas a Anunidete diz a ela que ele é um pouco sádico e que ela pode apertar um botão para evitar sentir dor. Então ela decide não fazê-lo. A Anunidete pede para ser poupado para que ele possa ver uma última coisa. Quando Yellow Hiat chega derrotada pelas CPUs, ela volta para Peach, chocados. O Anunidete fica encantado ao ver seus rostos e diz que o laboratório está prestes a explodir, levando a CPUs a fugir. Ele pega a Peach e volta para o Éden. A CPUs escapa do laboratório apenas para perceberem que foram enganadas por ele novamente. Meu Deus do céu, mano. Ah, meu Deus, assim, a Anunidete. O cara é trollador mesmo de CPUs. É impressionante. As CPUs mais tarde chegam para resgatar Peach novamente. A Anunidete submete Peach e a outro apagamento mental. E quando elas se aproximam, o Sr. Bad os confronta. Quando o Sr. Bad deserta do Sete Sábio, a Anunidete fica um pouco chateado, mas observa que sua longa conversa lhe deu tempo suficiente. Ele envia Peach atrás deles e observa, apenas para ficar desapontado quando Peach recupera sua memória e se junta às CPUs novamente. Como resultado, ele deixa os Sete Sábios. Quando a outra dimensão, a Ray faz duplicada das CPUs e a envia para causar caos, a Anunidete entra em contato com as CPUs, que estão dando uma festa com a maioria dos Sete Sábios. Ele revela que depois de sair, ele voltou a um antigo esconderijo para obter alguns dados que ele havia deixado acidentalmente para trás, apenas para encontrar um Ray completamente diferente que os levou como refém. Enquanto as CPUs acreditam que é uma armadilha, a Anunidete simplesmente diz a elas que é uma armadilha, já que ele está sendo usado como isca para atrair as CPUs. Antes de terminar a conversa, ele deixa a Noari saber que ele está cercado por 4 falsos Noari e está se divertindo com eles, o que leva a Noari a acompanhar o resto do grupo. Quando eles chegam ao espaço extradimensional, eles encontram a Anunidete e falsos Noari. Ele assiste do lado de fora depois de ser ameaçado pela verdadeira Noari se ele tentasse participar. Não querendo mais entrar em tais assuntos, ele decide ir para casa e diz a Peach para cuidar de Ray. Ao voltar para casa, sente-se em dívida com as CPUs e decide reembolsá-las. Oh, tá vendo só, gente? Vilão que foi o antagonista da série, mas no final se redimiu e se tornou o anti-herói. Olha só, mano, que fofo o Anunidete da parte dele. No verdadeiro final do jogo, a Anunidete de alguma forma restaura as garotas que foram transformadas em monstros através das memórias da CPU, de volta ao normal, enquanto o Sr. Bad estava fazendo compras. Oh meu Deus. Então, gente, essa é a trajetória de Anunidete. Lembrando que ele não tem força bruta, é só um robô, mas mesmo não tendo muita força bruta, ele é um dos robôs muito inteligentes. O cara já
enganou a CPUs 2 vezes seguidas. O cara já fugiu de um montão de chicotadas, principalmente da Plutia. Então o cara não é pra menos, mano. O cara é casca grossa. O cara é inteligente, sabe o que tá fazendo. O Anunidete, eu acho que eu prefiro mais ele no jogo do que do anime. Vai mal aí. É porque no anime a cópia estragou feio, mano, os Sete Sábios. Copy-paste, conhecido como Copiliace na versão japonesa, é o autoproclamado membro mais poderoso dos Sete Sábios. Ele é capaz de copiar ilegalmente apenas para cartuchos de ROM antigos, e sua inteligência está abaixo da média. Neptunia e as outras primeiras se barraram em copy-paste, destruindo uma fábrica em Lastation ao lado de Piratio. Quando são pegos, Piratio faz ler algo que diz às deusas que o coração branco foi apenas uma distração para que eles pudessem vir e arruinar a fábrica. Isso faz com que Nora acredite que a unidade patrona do console CPU de Louis está trabalhando ao lado dos Sete Sábios. Embora Neptune pense ao contrário, Copy-paste então luta contra CPUs apenas para ser derrotado. E lembrando, gente, se eu errar o nome desse personagem aqui, não me corrija, até porque o nome dele se chama Copy-paste. Mano, eu nunca vou entender esses nomes aí que a cópia lhe dá dos vilões. Mas enfim, esse é o nome dele. Após sua derrota, ele é severamente danificado, levado de volta para os reparos por Anunidete, que não apenas repara, mas também lhe dá uma personalidade nova e alegre. Ele e a Fury eventualmente acaba indo para Leon Boots para destruir outra fábrica. Durante os eventos, quando a Nepigirl recupera seu poder de deusa graças a Verity, dando a ela uma memória de CPU, quando as deusas chegam e vê que a fonte do caos e copy-paste é a Fury, elas não perdem tempo e iniciam o ataque. O tempo todo isso está acontecendo. A Fury está extremamente irritada com sua nova personalidade e constantemente diz para ele calar a boca. Copy-paste aparece pela terceira vez em Louis, causando imensos danos ao seu Basilicom e depois indo trabalhar em uma mina próxima, onde faz amizade com os trabalhadores de lá. Quando Blank, Neptune, Pluty e Nepigirl chegam, Blank está além de chateado e ainda luta contra o Copy-paste. Apesar de seus trabalhadores da mina defendê-lo, diz que ele era um cara legal. A batalha que se segue faz com que ele seja destruído pela segunda vez. Os trabalhadores de mina ficam chateados com a Blank. Após a batalha, Blank decide consertar o Copy-paste novamente, usando material barato para que ele possa ser destruído novamente sem entrar em fúria. No final verdadeiro do jogo, Copy-paste fica na Basilicom de Louis, servindo chá para Blank. Oh meu Deus, o cara virou garçom. A outra Blank que está visitando fala com sua contraparte da outra dimensão. Copy-paste serve chá para as Blanks e permite que Ron pegue a carona nele. Quando as duas candidatas CPU pedem Copy-paste para dançar. Ele começa a dançar, apenas para ambas as Blank gritarem com ele. A outra dimensão Blank dizendo a ele para não quebrar a parede novamente. Enquanto a Hype dimensão lhe dizendo para não assustar suas irmãs. Oh meu Deus. Eita que o cara virou um freguesinho das minhas Blanks, hein? O cara ficou o garçonete das deusas. De Louis. Mr. Bad, conhecido como Akudaishi na versão japonesa, é um membro dos Sete Sábios e seu papel parece ser principalmente o de organizador do grupo. O nome que ele é endereçado como é apenas um pseudônimo e ninguém sabe o certo qual é o seu nome real. Inicialmente, Bad atua como primeiro-ministro de Louis e, portanto, serve diretamente sob o comando de Blank, enquanto esconde o fato de que ele está realmente trabalhando ao lado dos Sete Sábios, como agente duplo. Quando Neptune, Pluty e Nora derruba Blank durante a transmissão ao vivo de Abnis, isso faz com que ela perca toda a sua fé e, portanto, tira sua capacidade de se transformar. Com Blank completamente impotente e Neptune e os outros completamente exaustos da luta, o Sr. Bad ordena que os soldados Louianos os prendam em uma cela, como precaução extra caso ela escape. Ele também projetou uma masmorra cheia de monstros poderosos. No entanto, tudo isso é em vão quando o Veritas liberta da cela e ela escapa de sua masmorra. Mr. Bad o confronta com seu traje mecânico, mas é derrotado. Após a batalha, Whitehead e Irishead tortura e humilha na televisão ao vivo. Ele implora a Heirucho que pare de filmar, mas Heirucho se recusa, com medo de que Irishead faria com ele se o fizesse após a humilhação e tortura. O Sr. Bad tem permissão para sair. Durante os eventos com Sete Sábios sequestrando crianças e tentando transformá-los em deuses, o Sr. Bad ataca Leon Boots com monstros estranhos,
que Neptune e os outros têm dificuldade em derrotar, devido a eles constantemente se recuperando. Quando Abnis revela o local onde os Sete Sábios estão, segurando as crianças capturadas, o grupo vai até lá e se depara com o Sr. Bad mais uma vez. Ela descobre que os monstros estranhos são na verdade garotas que foram sequestradas e tiveram uma memória de CPU, forçando sobre elas, o que as levou a serem transformadas em monstros. Algum tempo depois dessa batalha, o Sr. Bad ordenou que as suas filhas não lutassem mais. Mr. Bad encontra as CPUs novamente, quando elas tentam libertar Peach e luta contra eles, sem a ajuda de suas filhas. Ele é derrotado e prestes a ser morto quando as suas filhas os impede de fazê-lo. Mr. Bad revela que, sendo remoço por transformar as meninas em monstros, e que ele estava cuidando bem delas, como dar presente e atenção, ele também diz a eles que estavam tentando encontrar uma maneira de mudar de volta para suas formas humanas, como seu pedido final antes de morrer para eles. Noari garante às criaturas que elas podem vir ao Basilicon de Lastation para que possam encontrar uma maneira de mudá-los e poupar o Sr. Bad, completamente chocado que ele está sendo poupado e feliz que vai ajudá-los. O Sr. Bad deixa os Sete Sábios. No True End do jogo, Mr. Bad se muda para Lastation e deixa as meninas no Basilicon, saindo para fazer compras. Ele retorna e ele descobre que as meninas voltaram às suas formas normais e informa Noari sobre isso. Ninguém sabe quem fez isso, embora seja mostrado mais tarde que Anunidade foi responsável por reverter as meninas de volta. Eu amo esse grupo, viu, mano? Sincero, mano. Os caras podem ser muito pé da vida, muito cara de pau por ter feito várias maldades, principalmente com as crianças. Mas convenhamos, gente, os caras se redimiram, se sentiram culpados por ter feito essas maldades. E os caras se redimiram, principalmente o Mr. Bad, mano. Mano, o Anunidade é um grande amigo aí. O cara, mito. Abnis, escrito como Abnis na versão japonesa, é uma ídolo autoproclamado dos Sete Sábios. Ela trabalha com eles, porque elas se esforçam para criar um mundo livre dos domínios das deusas, e ela é absolutamente contra a ideia de meninas serem transformadas em deusas e forçadas a trabalhar como unidade de console patrão CPUs. Gente, a Abnis é um membro dos Sete Sábios, mas quando ela descobre sobre esse negócio de crianças sendo sequestradas, ela abandona o grupo. Até porque Abnis é a protetora das crianças e ela ama criança. Então, ela é uma pessoa de bom coração. Por mais que ela se juntou à organização, mas ela tem um bom coração como se trata de crianças. Abnis aparece pela primeira vez na frente de Neptúnio e dos outros quando ela invade a Basilicon de Planectúnio para investigar ao ouvir notícias de que há outra CPU dos Sete Sábios. Ela examina Neptúnio para ver se ela se qualifica para ser uma garotinha. Quando Abnis chama Neptúnio de garotinho, as duas brigam sobre quem é a verdadeira garotinha, que termina com Neptúnio espancando a Abnis e fazendo-a fugir. Algum tempo depois disso, agora que os Sete Sábios estavam cientes das CPUs, Abnis espionou Neptune e Pluto para ver o que elas estavam fazendo. Para sua decepção, tudo o que fizeram foi brincar e tirar sonecas. Meu Deus, coitadinha dela, só vendo a sonequinha. Durante os eventos em Louis, ela chega para contar a Blanc sobre como a CPU de Planetune estava visitando Lastation, enquanto Blanc deu de ombros. Abnis conseguiu deixar Blanc em estado de pânico depois de convencê-la de que a visita pode ser para aprender como Lastation, o que faria com que as ações de Louis caíssem ainda mais. Eita, onde eu já vi essa cena, hein? Mais tarde, Abnis apresenta o show ao vivo com a batalha com Blanc contra Neptúnio. Noari e Plutia para todos de Game Industry, com Piratio servindo como cinegrafista na batalha, que se segue. Blanc é derrotada pelas 3 CPUs. Devido a isso, todos em Game Industry viram a derrota de Blanc, o que a fez perder todas suas ações e ser incapaz de se transformar, permitindo que Sr. Bad assumisse Louis. Depois disso, Abnis, satisfeito com os acontecimentos, deixa Louis para voltar para casa. Durante os eventos que os Sete Sábios começam a sequestrar crianças na tentativa de transformá-las em deusas usando a memória da CPU, Abnis acaba deixando os Sete Sábios. Depois de descobrir, apesar de suas tentativas de esconder suas ações dela, ela informa Neptune e as outras para onde ela acredita que eles estão segurando as crianças e pede que salve as crianças. No final do jogo verdadeiro, Abnis se junta ao recém-formado Seven Sergeant, iniciando por Ray Wright, que se esforça para ajudar as CPUs e não se rebelar contra elas.
E o outro, o Arenchu, tá bem como eu vou dizer. O Arenchu é apenas um mascote, gente, de Afuri, mas também ele ajuda os membros dos Sete Sábios na sua grande inteligência nos seus planos. Mas o Arenchu não dura nem alguns segundos. Bom, o jogo também faz questão de também transformar ele em criatura para poder dar uma pequena luta contra a CPUs, mas no fim o Arenchu é derrotado. Bom, agora a Afuri. A Afuri, eu acho que para todos aqui é que mais pegou a gente de surpresa. Lembrando aqui, gente, essa Fury que aparece no jogo Victory e no Rebuff terceiro, que é o remake do Victory, é nada menos que a Fury da Ultra Dimensão, que é a dimensão da Plutia, porque a dimensão da Plutia se chama Ultra Dimensão. E é bem diferente que a Hype Dimensão, que é onde é que vive Neptúnio. Porque a Fury da Hype Dimensão, que é aquela Fury do MK2 que já tá morta. Aquela Fury do MK2 da Hype Dimensão já está morta. Essa Fury que entra no Victor e no Rebuff terceiro é nada menos que a Fury da Ultra Dimensão. É só pra eu falar aqui pra ninguém não se confundir. Até porque de primeiro quando eu vi a Fury na Ultra Dimensão eu fiquei meio confuso. Por isso que o design dela é bem diferente do design da Fury do MK2, que já foi morta lá nos eventos do jogo. E por último, a grande fundadora e líder da organização Seven Saiyans, que é os Sete Sábios, a Rayrights, é a unidade patrona do console CPU da Nação Caída, uma vez conhecida como Tari. Ela representa a Tari em 2600 anos. Sua personalidade sofre uma mudança extrema entre sua forma humana e deusa. Ela é a líder dos Sete Sábios, que se opõem a CPUs e são os antagonistas em Victory e seu remake. E por último, uma das organizações de Neptune, que é a organização secreta do Afimax, que é Himitsu Kenshin Afimaksu, que é em japonês. É uma organização iniciada por Afimoshas, justamente com Stemax, assim como membros incluindo eles, e usando informações, eles manipulam o mundo das sombras, obtendo enormes lucros. Além disso, Kurumi Kokobushi os contratou para procurar os Wii Console. Atividades. A Afimax funciona como um sindicato do crime, semi-secreto, pelo menos essa é a impressão geral que eles dão na superfície. Durante os eventos do segundo arco de Mega Dimensão Neptune V2, eles estão implícitos como os verdadeiros apoiadores dos vários grupos que provocam problemas ou exercem influência em Lastation e Louis. Sua mão também foi sentida em eventos em Leon Boots e Planectúnio. Suas atividades mais secretas envolvem uma execução de um blog com a intenção de alterar percepções de eventos e influências à opinião pública, especialmente com o objetivo de semear mais conflitos para poder coletar perpetuamente conteúdo que pode ser apresentado seletivamente ao público e prol de sua agenda de manipulação de notícias, que na verdade é seu objetivo principal. Neptúnia adulta. Olha só, quem diria, hein? Mas antes de vocês falarem que a protagonista pirou outra da coisa, essa Neptúnia aqui, que é adulta, ela é de outra dimensão. Essa Neptúnia não tem uma transformação de uma CPU, que é algo que a história cogitou, que com a Neptune, que sem os seus poderes ela não consegue sobreviver. Mas a Neptune adulta superou e conseguiu sobreviver. Ela é bem diferente da Neptune da Hype Dimension, que é através da sua personalidade, que ela é muito séria e age como uma adulta normal. Ela usa umas duas espadas e carrega uma arma em consigo mesmo. Mas também um das suas artefatos que ela carrega é um tipo de um livro que ela pode sugar qualquer tipo de ser vivo que ela pode colocar no seu caderno. Como uma amostra é mais ou menos um Brain, querendo colecionar criaturas. Ela coleciona criaturas de vários tipos. Mas ela também faz parte da organização do Afimodes. E o outro, o Stemax. O Stemax é um robô que tem uma habilidade de um ninja. Não, uma habilidade de um ninja até que vai ser útil. O Stemax age como um ninja e é um dos... E o braço esquerdo do Afimocha, velho. Os dois são... O Stemax faz qualquer tipo de missão. É ele que entra em Planectune para resolver algumas missões que o Afimocha pede para ele realizar. E ele é um grande ninja habilidoso. Neptune e as outras até lutam contra ele. Só que seu um pequeno defeito dele é que ele tem um pouquinho de vergonha de conversar com as garotas. E sim, ele pode ser um robô de uma organização secreta, mas ele também tem uma personalidade humana. O Stemax se mostrou muito poderoso, dando um pouquinho de trabalho para CPUs, mas no fim ele não teve intenção de matar ou nem de fazer nada de ruim, apenas seguindo o que é certo. E por último, o grande líder Afimojas.
O Afimoja é um robô gigante que tem uma enorme capa e um grande robô que governa essa organização. E resumidamente ele também luta contra CPUs na sua forma de ser de Deus. E olha lá, gente, mesmo que ele apanhando, o cara resiste bons socos das CPUs. O único hit dele fez que as CPUs ficassem enfraquecidas. As CPUs só conseguiram vencer o Afimos de uma vez por todas quando elas ativaram sua nova transformação, que é a forma Next, que vai muito mais além que a forma CPU normal. O Afimos foi derrotado pela CPUs através da forma Next, mas o Afimos se mostrou tão poderoso e inteligente em combate que até a CPUs admira com um grande robô. E também o Afimos e junto com o Stemax também se redimiu. Os dois se aliaram às CPUs e a CPUs para derrotar Kurumi Kakubushi no final do jogo, que é lá no terceiro arco. Bom, é claro que vocês também vão querer saber quem são os outros dois membros. Claro que não tem nenhum segredo. Os únicos dois membros são o Arinchu e a Furi. E é lógico, mano. Eu acho que a Furi é uma das únicas, além de ser chefe do primeiro jogo, ela é uma das únicas que participa de um montão de organizações. Se vier uma nova organização nova de Neptune, pode ter certeza que a Furi vai fazer parte desse grupo. Bom, então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!